Obrigado, Perizon. Agora, pessoal, eu quero chamar a Leidiane Lima. Ela é a minha sócia lá na iHouse Web. Vai falar um pouquinho para a gente sobre algumas técnicas e táticas sobre Growth Hacking. Então, por favor, palmas para a Leide Lima. Oi, gente! E aí, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre Growth Hacking. Quem aí já ouviu esse termo? Levanta a mão para mim, por favor. Uma galera aqui, né? Nem todo mundo. Então, vamos lá, vamos desmistificar o que é isso hoje. Foi aí, pessoal? Bom, vamos lá. Então, né, antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Eu sou Leidiane, eu trabalho com marketing digital há mais de 7 anos. Tive passagem aí por algumas agências no mercado. Eu atendi desde clientes PMEs, mais de 90 contas dentro de uma MCC, né, para quem não sabe o que é MCC, My Client Account. E aí depois eu passei por algumas grandes agências, eu atendi Royal Canin, Brandlist Têxtil, Kipling, Diesel, enfim, grandes marcas. Então eu entendo aí os dois cenários, o universo de quem vive com muito pouco dinheiro e o universo de quem tem muito dinheiro. O universo daquele cara que tem R$500 para vencer o mês com a conta dele de Google AdWords e o cara que tem R$50 mil de budget por dia e quer diversificar investimento em diversos canais. Então, a ideia é trazer um pouquinho dessa minha experiência, desse meu universo, e explicar para vocês como crescer o negócio de vocês de forma rápida, que vocês consigam escalonar o negócio com curto prazo de tempo e também com um budget limitado. Então, assim, para a gente entender um pouquinho desse cenário de Growth Hacking, a gente precisa saber o que é disruptura digital, né? Então, assim, eu considero esse cara aqui o maior disruptor digital do universo. Esse termo, né, disruptura digital, está super em alta agora, né? Mas disruptura é algo que sempre houve, sempre existiu. Então, vocês imaginam o seguinte, antes um meio de transporte universal, digamos assim, foi criado lá atrás, foi a roda. Depois veio o carro. Então, disruptou toda uma cadeia de um sistema. E hoje a gente tem algumas empresas que fazem isso. E a Google, lá atrás, ela foi a maior empresa hoje, de maior importância e relevância no mercado, que fez isso. Por quê? Porque ela virou para o mercado e falou o seguinte, olha, informação tem que ser de acesso para todo mundo, independente da forma, do jeito, e ela democratizou a informação. Ela falou, olha, não é mais dessa forma que a gente vai fazer, é dessa forma agora em diante, e eu vou oferecer informação gratuita para todo mundo. Então, informação sempre existiu, né? E a gente sempre buscou informação, seja lá numa Wikipédia da vida, seja num livro, então a informação sempre existiu. Mas ela mudou, digamos assim, a forma como você já fazia algo. E a gente tem algumas empresas que vem fazendo isso hoje no mercado. Então, por exemplo, a Uber. Você querer se transportar do ponto A ao ponto B. Sempre existiu. Você pegava um táxi, ou você pegava uma carona, enfim. Sempre existiu. Só que essa empresa, ela mudou a forma como isso era feito. A gente tem aí, por exemplo, uma Airbnb da vida. Alguém aqui conhece a Airbnb? Levanta a mão para mim. Uma galera conhece, já usaram, né? Airbnb, assim, você ir para outro lugar, ficar num hotel, enfim, se hospedar, isso também sempre existiu. Porém, o que muda agora é a forma com que se faz isso, utilizando a tecnologia. Então, a disruptura, ela é isso. É você, digamos assim, entre aspas, reinventar a roda, né? Por que mudar o status quo? Por que isso sempre foi feito dessa forma? Por que a gente não muda? Por que a gente não faz de uma outra forma? Então, a disruptura digital está muito ligada com o Growth Hacking. Porque o Growth Hacking, ele é exatamente isso. É você tentar fugir ao máximo do seu status quo. É você pensar de forma criativa, utilizando a tecnologia, para que você consiga ganhar escala e consiga fazer a sua empresa crescer. Então, aqui eu tenho uma definição, né, a minha definição que eu acredito de Growth Hacking, que seja isso. Então, você utilizar
a criatividade dentro do marketing, você misturar isso com um pouco de experiência de dados, tá? Porque o Growth Hacking, ele é movido a dados, você não toma uma decisão se não for movida a dados, e dentro das estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês, ilustra muito bem isso, para que a gente consiga entender de forma mais clara e objetiva. E, é claro, a automação. Para que a gente consiga ganhar escala em determinada atividade, a gente precisa automatizar processos que, anteriormente, a gente fazia de forma manual. Então, o Growth Hacking, digamos assim, os 3 pilares, a base dele, é exatamente isso. É a criatividade, é a automação e o uso de dados para que a gente consiga conciliar isso tudo e fazer com que a empresa escalone. Bom, então, começando aqui com a minha primeira técnica de Growth Hacking, que é a que eu mais gosto, e que é de cara, assim, se tua empresa está começando, você precisa utilizar ela, só que de forma comedida, né, com parcimônia, com cuidado. Por quê? Porque essa técnica é o fake it till you make it. O que isso significa, né? Eu trouxe aqui a imagem do leãozinho, do gatinho, né, olhando no espelho como se ele fosse leão. Porque é justamente isso, é você fingir, né, entre aspas, até que você consiga. Então, assim, por mais que a sua empresa seja pequena, por mais que você esteja começando o negócio, você tem que pensar grande. Você é um gatinho, mas você tem que se olhar no espelho pensando que você é um leão. E eu trago aqui o exemplo bem claro, que é do PayPal, né? O PayPal, quando ele começou lá atrás, quando era uma startup, eles estavam no MVP, né, no mínimo produto viável deles, e eles entraram em contato, diversos engenheiros entraram em contato com o eBay, um dos maiores e-commerces do mundo, e falaram o seguinte: olha, eBay, eu quero comprar, e fizeram compras, né, colocaram no carrinho diversos produtos, e aí entraram em contato com televendas do eBay, falaram o seguinte: olha, eu quero comprar, achei esse produto muito legal, mas não tem um método de pagamento hoje dentro do eBay que seja seguro, e eu só vou comprar esse produto se for através do PayPal. O que isso ilustra, né? São engenheiros do eBay, não eram, digamos assim, clientes reais do eBay, mas eles estavam falando ali para o maior e-commerce do mundo que eles eram muito seguros, que eles eram o melhor meio de pagamento e que o eBay deveria ter aquele meio de pagamento incorporado ao sistema deles. E foi o que aconteceu. O eBay incorporou o PayPal dentro do meio de pagamento deles, lá atrás, e eles conseguiram ganhar muita escala para, até então, uma empresa que não era conhecida, uma micro startup. Então, é esse modo de pensar. A gente tem aí um outro exemplo, né, de fake it till you make it, que, se eu não me engano, acho que é do 99 Táxis aqui do Brasil, e eles começaram lá no Rio de Janeiro. E o CEO hoje, né, do 99 Táxis, ele conta essa história que é muito engraçada, que é o quê? Ele viu que ali tinha os taxistas e tudo mais, só que como é que eu faço esse taxista utilizar um smartphone para conseguir receber corrida, sendo que taxista não é um cara que está ali, digamos assim, muito acostumado com smartphone, tecnologia, não é a praia dele. Como é que eu faço isso? Ele começou a observar o dia a dia dos taxistas. Ele começou ali a observar como que eles lidavam no tempo livre deles. Assim, começou a conversar com os taxistas. E ele entendeu que o taxista gostava muito de pornografia. E eles compravam aqueles CDs, que eram 3x10, etc., cheio de pornografia. E aí ele falou o seguinte: olha, se você tiver um smartphone, você vai poder ter toda a pornografia do universo e também, é claro, receber mais corridas. E aí ele conseguiu convencer os taxistas a adquirirem smartphones por meio da pornografia. Então ele instalava não, né? Só que favoritava o Xvideos dentro do celular dos taxistas para que eles conseguissem ter ali, digamos assim, o hábito de utilizar o smartphone. E nisso ele conseguiu, né, criar este hábito através dessa técnica, digamos assim. Então é você pensar em coisas, digamos, que está na sua cara, que está ali, porém são totalmente fora de estratégias convencionais, digamos assim, de marketing digital. Criar uma campanha no Google AdWords, criar uma campanha no Facebook Ads para fazer a minha empresa crescer.
Então, o fake it to make it, ele tem muito a ver com isso. E eu acredito que, assim, pensando dessa maneira, para o e-commerce de vocês, para a empresa que tá começando a nascer, de fato, se olhar no espelho, talvez você seja um gatinho, mas é se olhar como um leão e pensar como eu consigo gerar escala, como eu consigo escalonar o meu negócio, pensando em fake it to make it, pensando em fingir até que eu consiga atingir o meu objetivo. Certo, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma outra técnica, uma outra tática de growth hacking, que é a utilização do RP digital. Muita gente acha que deve pensar que o trabalho de RP morreu, né, com a evolução das mídias digitais. E eu estou aqui para dizer para vocês que não, o RP está mais vivo do que nunca, porque a gente tem uma empresa aí de disruptura digital, que é a Uber, e ela faz muito uso de RP digital. Por quê? Em entrevista, um dos heads de marketing da Uber falou o seguinte, que ao invés de abafar as notícias negativas de protesto, de taxista fazendo greve, fechando rua e etc., eles explanaram as notícias. Por quê? Porque eles perceberam que em todos os locais onde haviam protestos, o número de downloads, o número de pessoas baixando o aplicativo sempre crescia. E eles perceberam isso, é claro, utilizando dados. E o que eles fizeram? Eles abafaram as notícias? Não, eles não abafaram as notícias, eles aumentaram o potencial dessas notícias para conseguir mais downloads. Tanto que, assim, se eu perguntar aqui hoje no auditório, quem conheceu, como que vocês conheceram o Uber? Tem alguém aqui que possa me contar como que conheceu o Uber? Pelo protesto, não foi a maioria aqui? Por protesto, né? Então, assim, eles perceberam isso e utilizaram o RP. Então, eles utilizaram, né, os canais de mídia, assim, digamos, não muito tradicionais e pensaram fora da caixa, né? Out the box. Então, utilizar o RP é de extrema importância. Pensar, porque assim, se fosse qualquer head de marketing tradicional, por assim dizer, ele pensaria, putz, agora eu tenho que abafar todas essas notícias, isso não pode sair de jeito nenhum, tem que dar um jeito nisso. Mas não, ele analisou dados, ele viu, putz, não, isso daqui é uma oportunidade. Então, é claro que cada um tem que analisar a sua situação. Mas o que eu digo é, você tem uma startup, você tem uma ideia inovadora, você tem que procurar quem você quer influenciar, quem você quer atingir, e através de RP digital é um caminho super interessante para que vocês consigam fazer isso. Assim, também ganhar valor. Assim, quando a gente fala de RP digital, a gente pode estar pensando aí, de repente, em dois públicos. Você pode estar pensando no seu cliente final, quem de fato vai utilizar o teu produto, ou de repente o investidor. Então você precisa ganhar valor, você precisa ganhar corpo e se apresentar para o mercado. E o Uber, ele conseguiu ganhar muito valor, ele conseguiu gerar muito valor através de RP. Ao invés de ir lá colocar milhões de dinheiros em mídia, ele investiu em RP. E, é claro, num bom jurídico também. Bom, aqui falando um pouco sobre dados, né? Porque, como eu disse para vocês lá atrás, o Growth Hacking ele é baseado, então, você ter uma mentalidade criativa, né? Você pensar em métodos de automação de processos manuais e, é claro, se basear em dados. Tá? O Growth Hacking ele é muito pautado, são táticas, técnicas muito pautadas em dados. E por isso que eu trago aqui o método científico e o BI. Por quê? Em entrevista também, o CEO da Netflix, ele, se eu não me engano, foi na SWX, que teve agora, ele falando, né, ele começou a palestra dele com a maçãzinha do Galileu, falando, a gente tem que pensar de modo científico. Por que a gente tem que pensar de modo científico? Porque, de fato, a gente precisa criar hipóteses, a gente precisa
pensar de modo científico. Então, como que funciona, né, o método científico de forma, a grosso modo, de forma básica aqui? Então, modifique e crie uma hipótese, observe algum tipo de fenômeno natural, formule uma hipótese, teste com experimentos e estabeleça uma teoria e valide essas ideias. E como que ele explicou que isso funciona hoje dentro da Netflix? A Netflix, a gente percebe que quando cada um de nós aqui entramos lá, é uma tela diferente, é personalizada para cada um. Se eu entrar no meu Netflix, vai ser um Netflix, se eu entrar no seu Netflix, vai ser totalmente um outro Netflix. Por quê? Porque ele é totalmente baseado em dados do meu comportamento. E o Netflix, ele usa muito teste AB para tudo. Então, ele está sempre criando hipóteses do que você gosta ou não. Ele observa fenômenos naturais. Então, ele, putz, eu achava que a Leidiane gosta de filme romântico, mas não, ela está assistindo um monte de filme de ação. Às vezes pode ser meu namorado, tá? Um monte de filme de ação no Netflix com a minha conta. Mas o Netflix, ele está ali observando fenômenos naturais e formulando hipóteses. Quando ele formula essas hipóteses, ele te expõe a testes. Então, ele vai lá, ele vai te expor um filme X, um filme assado, Y, Z, e com esses dados, ele vai validar e estabelecer essas ideias. Então, tudo dentro do Netflix hoje, por que ele é tão viciante, por que a gente gosta tanto de assistir ele, é por conta disso. Digamos assim, a fórmula por trás do vício que a gente tem em Netflix é isso. É o uso do método científico e o uso do BI, o uso de Business Intelligence, o uso de dados para fazer com que o negócio cresça. Então, Ediane, como é que eu não sou a Netflix? Como é que eu uso isso para o meu negócio? Se você é um e-commerce, muito simples. Você vai conseguir analisar o comportamento das pessoas dentro das páginas do seu site, o que elas mais clicam, o que elas mais veem, o churn, a taxa de abandono. Então, existem diversas métricas, diversos KPIs que você pode acompanhar, que você consegue analisar para conseguir formular hipóteses e validar ideias através de teste AB. Então, testando uma página Y com uma página Z. Qual que vai me converter mais? Qual que vai me trazer mais resultado? Então, levem essa ideia de método científico para o negócio de vocês. Se tiver e-commerce é mais fácil, se tiver aplicativo, também dá para testar isso. Então, validando hipóteses e ideias. Então, assim, é muito importante testar, testar, testar e sempre testar. Por quê? Porque o negócio de vocês, eu costumo falar que é o seguinte, é um tubo de ensaio, né, de onde o que a gente tira são as experiências. Então, isso é método científico. Encarem o negócio de vocês como um tubo de ensaio que vocês vão recolher experiências de tudo o que vocês fizerem. Bom, e falando aqui a última tática, que é muito importante, de Growth Hacking, que é o Pitch Elevator, né? Esse elevador aqui ninguém queria pegar, né? O elevador com Darth Vader. Mas é muito importante vocês exercitarem isso se vocês são uma startup que está buscando investimento. Então, é treinar o poder de persuasão de vocês e ser sucinto, explicar o negócio de vocês, conseguir transmitir a ideia, por mais complexa que ela seja, em 30 segundos. Então, explicar, putz, o meu negócio é isso, pá, 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 e acabou, de forma muito simples, como uma conversa de elevador que vai definir o seu futuro. Então, se vocês estão aí buscando investimento, enfim, estão aí querendo fazer com que o negócio de vocês cresça de forma mais rápida, isso é uma técnica que vocês precisam exercitar. Busquem aí mais informações de como criar uma apresentação boa, de como trabalhar a técnica de persuasão e como ser conciso numa apresentação. E, bom, para fechar aqui, essas foram as 4 táticas de Growth Hacking que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Falando sobre a empresa que eu trabalho, hoje eu sou Growth Hacking Coordinator na iHouse Web. A gente executa esse trabalho de marketing digital, de pensar de forma, digamos, um pouquinho fora da caixa para os nossos clientes, para que eles consigam atingir resultados
muito mais rápidos, de forma rentável, sustentável, e com que eles consigam escalonar o negócio deles. Então, a gente trabalha desde a parte da consultoria, então, pensando no business plan de vocês, até a parte de marketing digital, growth hacking e etc. Quem quiser entrar em contato comigo, trocar mais ideias sobre growth hacking, tá aqui o meu contato, podem falar comigo. E é isso. Muito obrigada, pessoal.